Então, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Diário Reaça. Essa live vai ficar salva e vamos fazer alguns cortes depois com elas. Eu gostaria de comentar algumas notícias dos últimos dias aqui do nosso país, comentando algumas questões que saíram sobre a nossa política e as coisas que estão ao redor dela, principalmente no que tange à ilusão democrática, que de fato fazem da democracia uma espécie de ídolo ultimamente. E em toda narrativa, em toda retórica de apologia a essa democracia, fazem com que as pessoas caem cada vez mais na apologia de diversas medidas ditatoriais, as quais são extremamente prejudiciais para a sociedade como um todo. Então, creio que nós devemos combater isso da forma mais violenta possível no nosso discurso, mesmo dessa forma mais incisiva, que sejamos prudentes nesse combate, o que também é importante. Bom, e entrando no nosso diário, as últimas notícias do nosso Brasil, pelo menos o que eu considero principal e mais, assim, tanto quanto curioso, essa relação do Marcos Duval, senador Marcos Duval, com a sua situação em relação a pedir ajuda a essas instituições e tentar fazer alguma articulação político-jurídica ali para, de alguma forma, atrapalhar essas instituições e atrapalhar principalmente o PT. É claro que isso pressupõe um antagonismo absoluto entre, ou na verdade não um antagonismo, mas ele está pressupondo que há pelo menos uma separação entre o STF e entre outros grupos políticos e o próprio PT. Quando na verdade não existe essa separação de forma nenhuma. Não existe separação entre o STF e o PT, nesse momento histórico ao menos. Porque o PT, claro que o PT se funda numa linha profundamente positivista, uma linha profundamente burocrática, tecnocrática, uma linha legalista de ver o que está na letra da lei e dizer é isso aqui e acabou, em certos casos. E isso coaduna perfeitamente com a ideologia e com o nível de profundidade que existe nos ministros do STF. Isso posto, há de se notar uma profunda ignorância por parte desses políticos eleitos da direita e um fetiche alarmante desde há muito tempo da massa de direitista no Brasil, a massa bolsonarista no Brasil, com esses políticos simplesmente por eles serem policiais, por eles terem cursos fora e etc. Quer dizer, são pessoas completamente alheias das suas próprias decisões políticas, das suas próprias características mais profundas, das suas próprias crenças mais centrais no seu direitismo e, portanto, caem nesse fetichismo, né? Quer dizer, se há alguém que é anti-esquerda, então a priori, ou que pelo menos representa um símbolo que a esquerda critica, no caso policial, etc. Então, a priori, eu vou eu vou apoiar essas pessoas, independente dessas pessoas terem ou não uma coisa que eu nem ligo muito, que é essa
digamos assim, um mínimo saber para ser um político. O mínimo saber sobre sua própria perspectiva, pelo menos sobre a história da sua linha política. E esses políticos, evidentemente, não têm a capacidade crítica de ver que o STF está na mesma narrativa da esquerda. O STF está no mesmo movimento político da esquerda, por assim dizer. E é um movimento político que quer ter certa estabilização, que estão vestindo a roupa de um heroísmo, né? Aqueles que vão salvar a democracia brasileira, e estão perseguindo pessoas fazendo isso. Nesse sentido, perseguindo pessoas com seu legalismo, o qual pode até ser convergente com políticas constitucionais, não quero me ater a isso, mas de forma nenhuma é convergente com a bondade, né? Com a lógica. Né? O legalismo ele carece de substância teórica. Isso faz com que carecer dessa substância faz com que, quando aplicado em diversas instâncias, você não consegue barrar o número de consequências que isso traz, pelo menos de uma forma total. Você não consegue fazer isso. Principalmente por ser um órgão centralizado e ser um órgão que detém um poder absurdo a nível nacional. Poder político, poder do monopólio de uma violência e etc. Tá? Então, existem esses ídolos antipetistas como Marcos Duval e outros, que são ídolos oriundos desse fetiche desses direitistas que não reconhecem a situação que nós estamos e apoiam um cara como esse, mesmo reconhecendo que o STF está no mesmo movimento político que o PT. Das duas, uma, ou reconhece isso em alguma medida, ou não reconhece isso, e aí a burrice é extrema, mas se reconhecer e ainda apelar a esses poderes para de alguma forma denunciar ou algo do gênero, é muita inocência. Tanto que o Marcos Duval conseguiu alarmar, claro que ele não é o único culpado disso, mas foi uma coisa contra ele. E ele está pagando a conta. Tanto pela área mais da cracolândia dessa direita bolsonarista, que está perseguindo ele. E ele demonstrou uma fraqueza imensa em quase desistir do mandato, assim, pelo menos uma coisa estranha, né? Mas enfim, enquanto isso, existe uma perspectiva em ciência política que ensina que quanto mais você usa dessa violência, quanto mais o Estado usa da sua violência sistemática durante um longo tempo, essa coisa vira uma coisa estável. Esse uso de violência torna-se uma coisa estável. Isso nós vemos de forma profunda em outros ambientes, como por exemplo o ambiente da favela. O ambiente da favela é um ambiente de comunidades mais pobres no Brasil. Quando essas comunidades concentram a criminalidade, você tem um ambiente de violência estatal constante e sistemática contra essas comunidades. E, no caso de favelas, contra essas favelas que são extremamente perseguidas e pessoas inocentes pagam o preço
por essa guerra contra o crime organizado nessas comunidades. Isso ocorre de uma forma menos sistemática, mas ainda assim sistemática, e é um risco muito grande. Citei esse exemplo dessas comunidades apenas como exemplo, mas isso ocorre e é visto com a PGR, que denunciou mais 152 pessoas no 8 de janeiro, dos eventos de 8 de janeiro que todos nós lembramos, né? 152 pessoas, vejam, 152 pessoas a mais em um número que já era exorbitante, não me lembro exatamente qual, mas já era exorbitante. É sinal desse tipo de violência sistemática e dessa forma de você querer fazer de tudo para manter o que você chama de democracia. Na verdade, nós sabemos que esses ministros do STF não têm a mínima ideia do que eles chamam de democracia. Porque os mesmos argumentos que eles usam, a mesma perspectiva que eles carregam para afirmar que estão defendendo algum tipo de democracia. Por quê? As atitudes e falas do ex-presidente Bolsonaro e do movimento no qual ele estava inserido, está inserido ainda, são antidemocráticos, são contra a liberdade. Primeiro, não faz o menor sentido você fazer isso uma vez que você tem outro presidente, no caso o Lula, que apoiou um número muito maior de ditaduras. Ambos são apoiadores de ditaduras, mas o Lula apoiou um número muito maior de ditaduras em comparação ao Bolsonaro. Ditaduras vermelhas e muito maiores do que a ditadura que o Bolsonaro apoiou. As ditaduras que o Bolsonaro apoiou, né? O Bolsonaro apoiou algumas outras aí que não são ditaduras oficialmente, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Mas o ponto central é justamente essa sistematização da violência estatal contra as pessoas. Foi perdido completamente o senso de debate. Não existe senso de debate. Não existe. Veja, a noção de gente de porão, usada pelo Gilmar Mendes, é uma expressão poética mesmo. Ela explica bem, na minha visão, o que ele sente. Ele chamou, comentando a respeito dessa situação do Marcos Duval, que o governo Bolsonaro foi um governo da atuação da gente de porão. Com isso, ele afirma várias teses que são teses da própria direita, que a direita estava de fato no porão, né? De certa forma. Não a direita bolsonarista, mas a direita como um todo. Inclusive a direita que tem que ser levada mais a sério, digamos assim. Que é pouca gente. Mas tem. Aliás, assim como a esquerda também, não é tanta gente não, que é para ser levada a sério. Pelo menos para você tratar como interlocutor. Mas enfim, essa questão do Gilmar Mendes tratar como rato de porão, ela revela também uma ignorância com outras perspectivas políticas, né? Uma ignorância com outras perspectivas políticas. Veja, toda a noção do STF de combate às liberdades, desde a pandemia, quando sem noção nenhuma imagine um jurista sem noção de causa e efeito, esse é o Gilmar Mendes, que numa discussão do STF pressupôs simplesmente que fechar as igrejas
seria uma coisa válida durante a pandemia, mesmo que tivesse direito aos cultos, etc. Por quê? Porque havia uma brecha, uma articulação, um mecanismo jurídico que dizia que, olha, em caso de emergência, certo? Em caso que você pode colocar a vida das outras pessoas em risco, você pode fechar esses locais. Só que veja, essa coisa de colocar a vida das outras pessoas em risco, você precisa provar a causa e efeito disso. Causa e efeito disso. Na situação das igrejas. E ele simplesmente pressupôs. Pressupôs. Usavam o termo ciência como se fosse um ídolo que, assim que acionado, representava imediatamente assim, toda a justificativa, né? Não, porque nós somos a favor da ciência e pronto, acabou. Meu argumento é esse. Quer dizer, qual é a causa e efeito efetiva? Nem o seu próprio argumento, se ele está correto, porque ele é um mero legalismo, mas mesmo dentro do legalismo, esse legalismo pressupõe causa e efeito. E não adianta dizer que você está pressupondo a causa e efeito de antemão, antes das igrejas estarem abertas durante a pandemia, antes de ser provado efetivamente que igrejas em específico causaram esses casos de contágio, contaminação e etc. Ou que representam esse risco efetivamente. Mesmo com as medidas sendo tomadas e respeitadas dentro dessas igrejas. Medidas orgânicas, conscientes. Foi considerado isso? Não. Apenas o que mostra, na verdade, essa completa irracionalidade, né? Esses caras, eles são completamente burros mesmo. É burrice. Não é só má fé, é burrice. E aí o Xandão foi para cima do Marcos Duval também, né? Foi o que aconteceu, como eu já falei. Indo para cima do Marcos Duval, ele representa mais uma vez essa questão da ilusão dos políticos da direita, que é a ilusão que o Bolsonaro também cometeu, mas de uma forma mais abrangente, que é uma ilusão que, veja, que o Olavo de Carvalho acusou o Bolsonaro de ter cometido, né? Mas veja, eu sinceramente não tenho uma opinião formada sobre se um presidente da República realmente pode fazer alguma coisa em termos de combater esse sistema brasileiro e essa República brasileira. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Me parece que a única coisa que um presidente pode fazer é não fazer o que o Bolsonaro fez, que foi uma coisa horrível, patética. Mas digamos, um outro Bolsonaro, o nosso Bolsonaro polido, vamos idealizar um Bolsonaro polido. Um Bolsonaro, não, vamos tirar esse nome também. Vamos imaginar um General Osório, figura importante da história do Brasil. Um General Osório, presidente da República. O General Osório, com o nosso instruído pelo conservadorismo mais atual também, uma síntese histórica, ele poderia, esse nosso ideal, esse nosso herói ideal, ele poderia no máximo, fazer o seguinte: fazer os entraves necessários, na verdade não os necessários, mas os entraves pontuais para acabar com algumas das pautas ou atrapalhar algumas das pautas da esquerda, tá?
Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ainda assim, é óbvio que a atividade orgânica da sociedade, toda a atividade orgânica da sociedade, a atividade orgânica no que diz respeito à formação de uma cultura ampla na juventude, principalmente. Agora, uma cultura que de fato instigue as pessoas a ver o problema histórico, religioso, porque é um problema religioso. Veja, se você é um religioso genuíno atualmente, você não é bem-vindo nesse mundo. Nesse mundo pós-moderno, vamos dizer assim, se você é um religioso genuíno, você é já visto por esses ideólogos que comandam ou querem comandar como algo que deve ser ultrapassado. Certo? Então veja, nesse sentido, nós temos o seguinte: a atividade orgânica de defesa intelectual dessas esferas da sociedade, que são esferas que existem aqui no Brasil muito antes da esquerda, estão mais enraizadas do que a própria esquerda. E essa é a vantagem da direita brasileira. E sempre será a maior vantagem da direita brasileira. Tem outras vantagens, mas essa eu creio que é a maior vantagem da direita brasileira. Que existem questões enraizadas no brasileiro, como por exemplo a fé do brasileiro, que fazem com que seja possível, através de uma intelectualização abrangente, progressiva, nós consigamos fazer alguma coisa mais ampla. A direita consiga fazer uma coisa mais ampla para combater essa mentalidade revolucionária, essa idolatria revolucionária como um todo. Usando não como mera instrumentalização, mas usando como, de fato, um despertar da vocação, da fé, que está profundamente enraizada na cultura brasileira. Esse é o caminho. Esse é, principalmente. E para terminar e tentar mostrar um pouco mais a completa falta de ideologia, não de ideologia e de substância, de constância política, de capacidade de análise crítica dos nossos movimentos políticos, tá? Flávio Bolsonaro, isso não é uma notícia, é um extra só, tá? Mas o Flávio Bolsonaro apoiou o Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, isso em 2021. E qual cenário nós estamos hoje? Vocês entendem não apenas a falta de substância da direita e daqueles que as pessoas querem defender da direita, mas a falta de substância geral desses políticos brasileiros. Então por hoje foi isso. Esse foi o primeiro Diário Reaça. Fiquem com Deus, um bom dia a todos e até a próxima.